assim, cada vez que a gente vai buscando, né, esses textos para estudar, a gente fica pensando o tanto que a espiritualidade ela traz alento, vai mostrando os pontos que precisamos melhorar, alento para nossas dificuldades que ainda são muitas. E eu quero justificar que a data que tem no slide que seria no próximo domingo, mas eu vou precisar viajar e antecipei, ok? Então, hoje nós vamos tratar de um tema que está no livro Pontos e Contos, como João Paulo já fez a apresentação do mesmo, e esse tema, ele tem duas palavras aqui que a gente, se a gente for observar, é de grande interpretação. O que significa adversário? É aquele opositor, né? É o contrário ao que o outro pensa, ao que o outro sente, vive. Adversário significa contra, é, significa. Tem várias observações dentro dos contextos que possivelmente seriam refletidos, e invisível aquele que a gente não vê, que a gente não palpa, né? Ele é intangível, né? Digamos assim, intocável, a gente não visualiza esse adversário. E se a gente for observar, esse adversário, ele vem trazendo assim para nós uma gama de significados, ou então de características, ou quem seriam esses adversários nossos, que hoje são invisíveis? A cólera, o medo, a insegurança, o temor, a preocupação. Olha só, quantas coisas a gente vê que nós estamos vivenciando hoje. Ontem, em uma conversa numa chamada de vídeo, né, duas amigas preocupadíssimas com esse atual momento que estamos vivendo na nação, de tanto medo, de tantos ataques, de tanta insegurança, acusações, e a gente fez um acordo ali, né, nós três, para que nós pudéssemos reforçar nossas orações. Porque a maior arma, a única arma, a maior não, a única arma que o cristão tem é a oração, a prece. Então, a gente também convida vocês, desculpem, a se engajar nessa campanha de oração, pelo nosso próprio equilíbrio emocional, físico, para a gente continuar, para que quem estiver ao nosso redor também não se sinta assim tão desalentado, né? Porque já pensou nós, cristãos, aqui defendendo a doutrina do Cristo, essa doutrina, né, que nós abraçamos, com insegurança, com medo. Então, a gente precisa se fortalecer. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, Adversário Invisível, ele tem um pano de fundo, né? Hoje nós vamos fazer uma visita a Sidon. Olhem aí que cidade bonitona, né? Na parte da frente, a gente vê aqui ruínas. Era uma fortaleza, isso aí, onde aconteciam muitos encontros de desavenças, muitos. É um marco da cidade e é a terceira maior cidade do Líbano. Situa-se em Sidon, que é o distrito, né, na costa do Mar Mediterrâneo. Eu acho tão lindo esse nome, Mar Mediterrâneo, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro. E Tiro é a
48 quilômetros da capital do país, que é Beirute, né? E Beirute, que é a capital, é a maior cidade do Líbano. Então, vamos imaginar aí, a época de Jesus, essas ruínas, o sistema de navegação, os barcos, os pescadores que viviam por aí, né? O comércio. Como era que se buscava ajuda num lugar desse? As pessoas tinham segurança quando passavam de um lago, de um lado, da margem de um lago para o outro. Então, aí está uma vista, né, de Sidon, que é essa terceira maior cidade do Líbano. E onde é que fica o Líbano? Né? É um país localizado na costa mediterrânea do Oriente Médio. Essa nação enfrentou ao longo de sua história uma infinidade de conflitos de cunho religioso. E ainda hoje enfrenta. De vez em quando, esse ano eu acho que deu uma paradinha, né? Focaram em outras coisas. Mas o ano passado foi muito grande o número de matérias acerca de uma ditadura, de um país em total conflito, tudo sucateado. E esses conflitos religiosos lá ainda hoje persistem, né? Mas, tirando tudo isso, eu pesquisei, e o Líbano reúne belas paisagens e um povo hospitaleiro. Olha só, nem todo mal é mal. O povo sofre tanto que eles também, assim, na mão de governantes, eu acho que eles disseram assim, rapaz, vamos unir nossas forças aqui, vamos tentar ser esse povo hospitaleiro. Então, isso aí é despertar de dias melhores, de esperança, e que o Líbano também é um país banhado pelo mar Mediterrâneo e detém várias práticas culturais típicas das populações árabes e cristãs. Imagina aí essa riqueza cultural que esse povo vive, que ele faz, os tecidos, as especiarias, a gastronomia. É um país que tem uma variedade cultural muito grande, né? E que influencia também no mundo inteiro. Então, Beirute, olha só, minha gente, a capital do Líbano, gigante, né? Imensa, banhada aí por esses mares, pelo mar Mediterrâneo. Imagine aí. Então, nós hoje vamos falar um pouco de uma cena que se passou na cidade de Sidon, em Beirute. Vocês lembram daquela viagem de Jesus que ele fez para Gadara? Ele foi para Gadara, né? E lá tinha um rapaz endemoniado, e o rapaz aflito chega até Jesus. Jesus pede que aquele espírito imundo saia daquele rapaz, e de repente esse espírito, conta lá no Evangelho, que o espírito se impregnou naquela manada de porcos, aquela vara de porcos, manada não, vara de porcos, e o rapaz não queria mais sair de junto de Jesus, e pergunta, Jesus, eu posso ficar perto de ti? Ele se sentiu tão bem na presença do mestre que ele não queria mais sair daquela atmosfera amorosa. E Jesus caminhando, né, nessas estradas, nessas muitas localidades por onde ele ia pregar a Boa Nova, um dia ele está nos arredores de Sidon, aí no Líbano. E ele estava com 4 discípulos. Após essa longa viagem por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia,
observados pelo Divino Amigo. Então, vocês aí imaginem essa primeira cena. Aqui a gente já vê uma caixa de lixo ali, né? Uma paisagem que já foi assim, meio que bem modificada do que ela foi construída, e aqui a cidade nova, ao fundo, né? A cidade nova reconstruída lá. A própria arquitetura já destoa dessa primeira. Então, nesse dia, esses 4 discípulos, eles estavam caminhando, né? Pregando com Jesus a boa nova, auxiliando, e Jesus fica ali em silêncio, caladinho, observando a conversa desses rapazes, eles relatando o que foi que aconteceu, fazendo a sua avaliação diária, né? Então, o primeiro que relata para nós é Pedro. Pedro chega e fala com aquela impressão muito forte que ele tinha, né? Pedro era uma pessoa que tinha paciência curta. Eu me identifico muito com Pedro, muito mesmo. E Pedro dizia o seguinte: eu surpreendido, eles contando, né? Como foi teu dia? Aí lá vem Pedro contando. Eu surpreendido por um quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Eu quis correr sem detença e, em nome da boa nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? Então, aqui a gente vê que Pedro, ele ficou estarrecido, né, com aquela cena. Um malfeitor, um capataz, né, batia de forma assim cruel no dorso dessas 3 mães e os filhos ali estarrecidos. A gente vê muito essa cena hoje, né? Pais sendo ceifadas suas vidas na frente dos filhos. Toda hora está passando na televisão. A gente fica pensando assim: será que não seria hora de conversar com esse rapaz, esse capataz? Então vamos adiante. O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, eu tive receio de entrar na questão, que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Então, eles estavam em 4 ali, né? Em 4 pessoas que auxiliavam Jesus. E Pedro teve essa oportunidade, viu essa cena todinha e teve a oportunidade de ir apaziguar a situação. Mas ele pensou, ficou reflexivo e pensou que a intromissão dele poderia até causar dificuldade para Jesus e eles também. Depois, ele silenciou e Tiago, filho de Zebedeu, falou: ah, minha gente, no trilho de vinda para cá, eu fui interpelado por uma jovem mulher com uma criança no colo. Arrastava-se, quase deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida,
Era dolorosa a posição em que se colocara, e num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. E o companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Então, Tiago aqui, ele ficou pensando, se eu for auxiliar essa mulher aqui, essa moça, se eu der o braço a ela, se eu socorrê-la, se eu sair aqui andando com ela, passando ali próximo daquele campo ativo, aqueles trabalhadores que lá estão, o que esse povo vai dizer? Se alguém me ver em companhia dessa mulher. Então, eu acho, Tiago falando, eu acho que a opinião do mundo é descaridosa, vai faltar com respeito, vão falar isso e aquilo, e eu, não, é melhor eu ficar quieto. Aí, outro aprendiz adiantou-se, era Bartolomeu, que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o a gemer sob duas figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue, e porejar-lhe da túnica. Mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, o que seria de mim? E se de repente a polícia dissesse assim, pegamos você no ato, então foi você. Bartolomeu certamente estava tão espantado que ele disse, rapaz, é melhor eu fugir porque aqui mesmo não, a polícia vai dizer que eu foi quem fiz aqui o crime. Ele foi-se embora. Calando-se, Bartolomeu falou Filipe. Comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me ruído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. Olha só, a ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Então, Filipe aqui também, ele, quando se deparou com essa assembleia de 30 pessoas rogando, quando a gente roga, a rogativa nossa, é um pedido assim de muitas vezes, é muito intenso. Esses conselhos sobre a senda de perfeição. Eles precisavam, de ser instruídos quanto às ideias novas acerca das ideias do reino de Deus. E ele ponderou diante das imperfeições que ele tinha. Ele sentiu escrúpulos. Aí ele recuou, também recuou, né?
Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Pedro, minha gente, era aquela pessoa, era aquele menino que não deixa o professor quieto. Professor, o que é isso e aquilo? Mas por que isso, né? E Simão caminhou para Jesus, que continuava em silêncio, e perguntou: Mestre, o que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem. Desejamos praticar o bem. Mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? Assim, hoje, vendo a doutrina com mais detalhes, né, do que outrora, do que em 1979, quando eu conheci a doutrina, a gente vai observar e já lemos bastante, já estudamos muito sobre esse tema, que esse inimigo, esse suposto inimigo, ele se encontra onde, minha gente? Dentro de nós. Eles não estão rodeados ao nosso redor, no nosso entorno. Eles estão dentro de nós. O medo, a insegurança, a calúnia, a difamação, o orgulho, são todos nossos inimigos que muitas vezes são nos oferecidas essas oportunidades que esses companheiros aqui, Bartolomeu, Felipe, Tiago e Pedro, tiveram, exatamente para que eles pudessem ó, ter aquele insight, né? Aquele despertar. E nós ainda continuamos perguntando, nós vamos lá consultar o Evangelho. Meu Deus, nessa situação aqui, o que é que eu faço? E pega um livro e pega outro, só na teoria. E a gente não imagina o quanto que eles esperam de nós, naquele momento, já. E Jesus, certamente, ouviu essa pergunta de Pedro, mestre, o que dizes? E ele já tinha a resposta ali dentro, né? Vamos ver o que foi que Jesus conversou com o grupo, então. O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, falando direto aqui para Pedro, né? Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Olha só, gente. Todos os fracassos do dia, Jesus escutou, foi ali buscando ver a inquietação de Bartolomeu, o Felipe, Tiago, e ele diz que esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros? Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Felipe guardou o medo da crítica. Gente, o medo de forma aqui bem diferente, né? Em 4 situações, o medo prevalecendo, assustando esse aprendiz de Jesus aqui. Esse discípulo, eles estavam sendo o quê? Trabalhados, eles estavam sendo motivados a levar a boa nova. E se fosse nós, como era que nós teríamos feito no lugar de Pedro ali? Poxa vida, Pedro ficou com medo do o rapaz lá, o capataz. E se esse capataz se revoltar contra mim aqui, e se ele pegar esse chicote, né, e pegar todos nós aqui, nós 4 aprendizes do Evangelho,
estamos tentando levar a boa nova, estamos aqui auxiliando Jesus, somos aqui os seus auxiliares, e se Jesus ficasse esses 4? Tiago, coitado, ficou com medo da reprovação alheia, em relação à mãezinha lá, que estava com a criança, a viúva do vinhateiro, e o que é que o povo, aquele campo de trabalho lá ia falar para ele? Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. É complicado, porque se cada um de nós, estudantes dessa doutrina, formos ter medo da opinião do outro. Por exemplo, nós que usamos a tribuna espírita, que usamos a fala, a nossa fala, o nosso, né, esse recurso que nós temos, para, de repente, numa conferência onde estejam ali, um exemplo, Saulo, Divaldo Pereira Franco, quem mais? Esses palestrantes que estão aí nessa mídia, toda hora a gente recebe uma postagem de um vídeo, né, de um palestrante desse. Se nós fôssemos convidados para falar também da nossa opinião sobre a vinha, um exemplo. Divaldo ia falar sobre a vinha, Raul Teixeira, Rossandro, o outro lá, o outro, e se nós fôssemos falar sobre a vinha? Aí eu ia dizer, eita, eu não sei falar sobre a vinha não, porque esses homens aí tudo são sabidos. Sim, eles têm a opinião deles, eles compreendem dessa forma, e eu também tenho a compreensão da vinha dentro da doutrina espírita nessa forma. E eu posso me expressar. Então, por que temer falar sobre a vinha no meio desses homens aqui que têm mais estudo do que eu, que têm mais uma compreensão, que tiveram mais oportunidades do que eu? E por que eu vou agora me intimidar? De forma alguma. Somos todos mortais, partindo do princípio. Somos todos mortais. Estamos tendo as mesmas oportunidades. Eu vou falar, não ser intransigente, mas eu vou falar do que a vinha requer, aqui o tema, a vinha, e eu tenho certeza que eu vou também saber dar meu recado. Então, mas você está... É o ego? Não, ego inflado não. Eu estou dizendo que eu também posso contribuir falando sobre a vinha, na minha compreensão, e com certeza eu farei, né, eu darei uma mensagem pautada no que eu estudei. Então, o medo, muitas vezes, ele nos impede até de fazer uma oração no centro espírita. Não, hoje eu não estou preparada, não. Sim, esses 4 homens aqui, eles andavam ao lado de Jesus. Eles andavam, eles estavam ali com Jesus e tiveram esse medo. Mas eles não sabiam da dimensão que Jesus ia passar para o mundo, ser para o mundo, ser nessa grande atmosfera. Hoje a gente sabe, sim, a gente sabe, estuda, continua estudando e ainda tem medo de fazer uma prece no centro espírita. Então, gente, essa mensagem, ela tem esse cunho, essa forma de pensar, de tirarmos nossas aflições. Aí, Pedro, aflito, né? O pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? No futuro, o verbo aqui, como nós nos livraremos? Por que ele não foi no imperativo já, agora, Senhor, como nós nos livramos hoje, que nós estamos aqui contigo hoje, é agora.
hoje. Como é que a gente se livra hoje desse medo? E o mestre sorriu compassivo e respondeu. Essa daqui é grande, viu? Ó. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Vamos repetir. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Eu vou voltar bem aqui, lá naquele slide do Líbano, e perguntar, mas por que que o povo lá no Líbano, será que eles lá no Líbano, será que eles estão ainda com esse medo, esse temor? Essa desavença entre essas religiões naquele país, elas trazem muita dificuldade para todos. Há quanto tempo essa história vem trazendo marcas assim, para sempre, impressões de muita dificuldade nos espíritos que lá reencarnam. Então, vamos pensar nessa possibilidade de que o tempo é hoje e essa dor, ela pode, essa dor e esse medo, né? Porque o medo também é uma dor. Para que a gente possa compreender o sentido da vida, viver esse amor ao próximo é hoje. Nunca, eu acho que nunca se precisou tanto de orações, nunca se precisou tanto de auxiliar o próximo. Aí, Jesus, né, em seguida, talvez, porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Aqui é o mar da Galileia, gente, viu? Grande lago lá. A gente vai observar que Jesus se direciona, afastou-se sozinho para pensar, para refletir. Jesus fazia suas reflexões, fazia suas meditações, e ele buscava, nesse momento, deixar essa mensagem aqui, ó. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Tem até uma música, né, daquele Jota Quest que diz: ei, dor, ei, medo, eu não preciso mais, eu não te busco mais, eu não, né? E que essa companhia de Jesus, ela se faça presente em nós todos os dias, porque nós não estamos sozinhos. Quando alguém estiver precisando de socorro, que a gente busque essa coragem para ir auxiliar. Que essa mensagem, ela possa, nesse momento, trazer para nós uma reflexão de esperança. Nós estamos precisando de esperança. De ter esperança mesmo. Ah, mas tem mais jeito não dá mais certo não, mas a gente precisa fazer de nossas fraquezas a nossa fortaleza para avançar. Então, cada um de nós é convidado todos os dias, ou a ter paciência, ou a levar o pão todos os dias ali na casa daquela mulher, daqueles filhos,
E se eu deixar o saquinho de pão lá na casa daquela mulher com aquele monte de filhos lá, vão dizer que eu estou tendo um caso com ela, né? Eu estou tentando assediá-la. E se o povo disser, né? Então, são casos e casos e casos que, se a gente for dar vazão à imaginação do nosso próximo, a gente não sai nem de casa. A gente fica trancado em casa, trancado, guardado em casa. E o mundo esperando por nós, né? Então, eu vou deixar aqui para quem quiser, volta a palavra para você, João Paulo, agradecendo pela confiança e também para que alguém possa fazer alguma reflexão em cima do que nós estudamos hoje. Obrigada. Boninha, te agradecemos imensamente, né, pela sua coragem, né, por trazer de forma tão clara para nós esse tema, né, que é um desafio para todos nós, né? É... exige a coragem para a gente, né, olhar essas nossas dificuldades, identificar e trabalhá-las. É o nosso objetivo do nosso grupo de estudo. Meus irmãos, alguém quer fazer um comentário? João Paulo, eu queria só fazer os bem aqui. Olha só, de repente, minha gente, esse Líbano, esse país de tanta dificuldade de renúncia, de aceitação do próximo, quantos o regime governamental, que é uma ditadura, parece, se eu não estou enganada, eles queriam até tirar o rapaz do poder outro dia. Imagine aí, para você avançar nessa construção de igualdade, do bem. Eu vou sair hoje, eu estou no Líbano, eu vou sair desse bairro e vou para o bairro tal levar uma cesta de pães. Ah, mas tem um bocado de assaltante em 2 bairros que você passar, né? Então, se a gente for ficar com medo sempre, e se naquele dia você passar e não acontecer nada? Então, eu trouxe assim mais essa questão, porque muitas vezes a gente coloca essa dificuldade. O Líbano, para nós aqui, é a acomodação, né? A gente se acomoda diante do Líbano, diante de Beirute, que quando a gente fala em Beirute, a gente diz, eita, meu Deus, é o estilhaço de guerra, é o estilhaço de arma, é a máquina lá. E Emmanuel, ele traz mensagens assim, encontrei várias, mas o tempo é muito pouco. E o evangelista Paulo, ele diz que eu, com os joelhos quebrados e os pés desconjuntados, que eu me levante e siga. Né? As mensagens de Paulo, as cartas aos Efésios, Romanos, eles falam demais nesse levantar-se e seguir. Obrigado.